Olá, eu já estou conectada para o live de hoje com a doutora Flávia Fairbanks. Olá, Andrea. Olá. Boa tarde, sejam bem-vindas. Um prazer tê-las a vocês aqui no Espaço do Caminho do Encontro. Este espacio creado por mí, María Laura Babiquian, en el año 2018, con el intuito de tener un lugar noso para mujeres, por mujeres, de autoconhecimento, de resignificação da maturidade. Vamos a convidarla a Flávia, doctora Flávia. Un placer tenerla, la doctora Flavia, nuevamente aquí. Ya estuvo en otras oportunidades, tanto no Espacio do Camino, na Librería Cultura, como aquí no Mundo Virtual. Un prazer de médica, un prazer de ser humano, com muito conteúdo para compartilhar com você, comigo, con aquellas seguidoras que quieren entender, informarse, estar actualizadas. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Hola, Célia. Hola, Priscila. Un placer tenerlas en la Casa do Camino do Encontro. Flavia. Sandra, hola, Raquel. Vamos a mandar nuevamente o convite. Flavia, te estamos esperando. Oi, Sandra. Oi, Gui. Oi, Raquel. Wanda, Lika Maxugi, Marcela, sejam todas bem-vindas. Flávia, te mandei. Eli, tudo bem contigo? Olá! Como estamos? Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, querida. Un prazer ter a doutora Flávia Fairbanks novamente no Espaço do Caminho do Encontro. Este espacio para mujeres maduras a partir de los 50, que na verdade agora Flavia fue mudando porque comenzaron a entrar de 45, de 48, de 60, cada vez o espacio fue ficando con un leque más abierto de idade, todas ellas interesadas con qué acontece na maturidade, tentando buscar un resignificado a varias cosas que están aconteciendo, entre ellas o mundo ginecológico. Gostaria que você se apresentara para aquelas que son novas, mientras vamos esperando que lleguen as otras convidadas, y para entrar ya en el tema de hoy, que es sexualidade y sensualidade no mundo da maturidade. Por favor, se apresenta. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que eu estava com o AirPod, mas tá bom o Sí, som? sí. Ah, então tá bom. Se ficar ruim, depois a gente... Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, tanto com você, Maria Laura, quanto com todo mundo que te segue tão assiduamente aí. Então, é muito legal ver que você está construindo de verdade uma comunidade que visa melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a parte toda relacionada à feminilidade. Então, assim, me dá muita alegria ver esse tipo de participação. Gracias. Exato, não, porque é muito Porque legal. se faz com muito respeito, com muito amor, sabe, Flávia? Uma coisa muito delicada. Sem dúvida. E o tema que resolvemos conversar hoje é, assim, escolhido a dedo, como a gente conversou, né? Porque eu acho que no momento que a gente está vivenciando, então, tudo que a gente puder fazer para melhorar a pessoa como um todo é bastante gratificante. Então, para me apresentar, como a Maria Laura disse, eu sou Flávia Fairbanks, o nome está aí junto com ela, para quem não tiver entendido o sobrenome. E sou ginecologista aqui em São Paulo, trabalho no Hospital das Clínicas, fiz toda a minha formação aqui na USP, desde a própria faculdade até o doutorado, então há bastante tempo estou lá e tenho muito orgulho de participar dessa comunidade científica da Universidade de São Paulo e fundamentalmente me dedico ao estudo da parte da sexualidade feminina,
com todas as suas nuances, com toda a parte científica também, que eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que o que a gente vai conversar aqui vai ser uma questão mais importante do que só falatório, a gente tem base científica no que vai estar sendo trazido. E também, muito importante a gente entender que a vida feminina engloba a questão da sexualidade. Então, para a gente fazer uma primeira introdução, eu faço questão de trazer... Ah, a gente teve uma duplicidade das suas imagens aí, Maria Laura, não sei se é propósito. Não, 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 não. Estou tentando ver o que aconteceu. Desculpa um minutinho, Flávia, porque não entendi o que aconteceu. É um tema do Instagram. O Instagram está bem estranho. Bom, vamos lá. Você me... conversar. Se tiver Vocês me estão vendo bem? Nossa aula, eu estou te ouvindo super bem. Se você está me ouvindo bem também, fico feliz. Então, o que acontece? Nessa questão da sexualidade feminina. Então, quando a gente conversou, eu e Maria Laura, sabendo do que a gente ia falar dessa vez, e sempre tocando nesse tempo que a gente está tentando trazer de uma maneira científica, de uma maneira agradável, de uma maneira oportuna também, e fundamentalmente muito delicada, porque a gente sabe que a audiência merece isso, as mulheres merecem isso, ter esses temas abordados, sem que tenha uma conotação de vulgaridade, de pornografia, não é nada disso. Eu quero trazer para vocês o que a ciência pensa e tenta fazer hoje em dia para ajudar a sexualidade feminina. Com que base que eu vou trazer isso para vocês? Como eu estava falando da minha formação lá no Hospital das Clínicas, eu tenho a grande felicidade de participar dos dois grandes projetos do HC em relação à sexualidade feminina. Eu desenvolvo um projeto na disciplina de ginecologia, então desde alunos da própria graduação, então eu dou aula para os alunos da Faculdade de Medicina da USP, e um dos temas que a gente aborda é justamente essa questão da sexualidade feminina, porque qualquer que seja a especialidade que um médico vá abraçar no futuro, ele tem que ter uma mínima noção dessa parte da sexualidade, porque vai estar frente a ele, em algum momento da vida, alguma questão relacionada com a sexualidade. Dou aula para os residentes de ginecologia lá também, então na questão de como formar um ginecologista para saber atender ou participar e ajudar uma mulher com questões sexuais das mais diferentes ordens, e claramente atendo as pacientes nesse ambiente do HC, na ginecologia. E num outro braço muito legal também, por isso que eu estou contando essa história, para vocês entenderem a base toda de onde vem. Eu participo como ginecologista do PROSEX. O PROSEX é o Projeto de Estudos em Sexualidade Humana do Instituto de Psiquiatria da USP. Então lá a gente trata mais os aspectos psicológicos e psiquiátricos relacionados com essas questões. Consequentemente, eu consigo ver tanto a parte hormonal, a parte de doença, se a mulher tem algum problema em relação a um mioma, sangramentos, parte menstrual, até pacientes que tiveram, por exemplo, câncer de mama, tudo isso fica lá na ginecologia e a gente mexe com a sexualidade dessas pessoas. E na psiquiatria, a gente mexe com as questões de ansiedade, de depressão, de transtornos das mais diferentes ordens, de outros tipos de preferências sexuais. E tudo isso construiu um universo, então eu me sinto muito à vontade de conversar com vocês com base científica em tudo que a gente vai conversar. Mais importante do que tudo isso, na verdade, é falar da atividade que eu tenho diariamente com as pacientes no consultório. Porque tudo isso no ambiente acadêmico acaba sendo muito rico do ponto de vista científico, mas às vezes não nos traz aquela possibilidade, aquela proximidade com a paciente. E isso eu consigo fazer no consultório. Então, tenho pacientes, graças a Deus, muito antigas, a quais eu acompanho há muito tempo, e que eu fui percebendo a evolução da questão da sexualidade ao longo da vida dessa mulher. Então, a gente tem a oportunidade de estar ao lado da mulher, às vezes desde que ela é bem jovem, de repente passa por uma gravidez ou por várias gravidezes, passa por diversos tipos de métodos anticoncepcionais, por diversos tipos de relacionamentos que se juntam e se desfazem e assim por diante e tal. E muitas dessas, como eu já estou com mais de 20 anos de consultório, também já foram para a época da perimenopausa, pós-menopausa, envelhecimento e assim por diante, e acompanhando o trajeto dessas pessoas. Então, eu acho que a história que a gente tem para contar, ela é bastante embasada e ela é baseada na realidade. Então, o que a gente vê
em ambiente de consultório, o que eu vejo no ambiente acadêmico e o que o mundo científico traz. Então foi com base em tudo isso que eu propus para Maria Laura que a gente fizesse esse bate-papo hoje, que eu espero que todo mundo aproveite bastante. Eu quero contar uma coisa em paralelo, porque está alinhado com o que você está falando. Eu estou no mundo desta mulher madura desde o ano 2017 até aqui. Vocês sabem que eu estava no espaço da Livraria Cultura, quincenalmente, em grupos para mulheres com temas pontuais, temáticos, de forma individual, em cada encontro. Hoje, por el tema da pandemia, lo estamos fazendo de forma virtual. E justamente lo que eu juntei destes quase 3 anos é que acontece com esta mulher, com seu corpo, com sua autoestima e com todas estas turbulências hormonais que generam consequências em sua intimidade e em sua sexualidade. Quando eu pesquisei para trazer-te pontualmente com este tema, me surpreenderam duas coisas de forma assim llamativas. Primeiro, a pergunta mais feita o ano passado em Google, Flávia, foi: que era a libido? Impressionante. Estamos falando ano 2020, siglo XXI, as pessoas com preparação, sim, em geral, com acesso à internet a ter a informação ou aquela coisa que estén procurando e que não tenham resposta. Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E depois, dentro do espaço meu do Caminho do Encontro, como este lugar para esta mulher madura, foi como a depressão, muitas vezes medicada en esta fase da vida, le traía problemas de anorgasmia ou de baixa libido. Y que muchas veces esto visto tal vez desde el ángulo ginecológico podría tener un otro tratamiento y un otro olhar. Sí. Quiero comentarles que hoy coloqué un post de mañana que que te comenté, promoverlo dentro de Instagram. Instagram no permitió por las palabras depresión, libido y orgasmo. Hay una cosa así que me llamó mucho la atención, mas eso también te demuestra cómo es un tema tan difícil de falar y tan difícil de colocarlo desde lo científico. Por Exacto. eso quise estos 10 minutinhos de introducción para explicar quién era você, cuál era tu currículum, por qué yo había traído este tema hoy al espacio do Camino y por qué yo me tomé el trabajo en los stories de colocar las palabras respeto, acolhimiento y educación. Sim, É perfeito. tudo teu, Flávia. Você pode começar, por favor. Mas esse tópico que você contou, Maria Laura, da dificuldade que você teve de divulgar o assunto, já é, para mim, o maior pano de fundo do que a gente vai falar, que é o quanto o assunto da sexualidade, da sensualidade, da feminilidade ainda é um tabu em nossos dias, apesar de tudo que a gente faz e quantas bandeiras não se levantam, e aí, alucinadamente, de que a população está livre, que a liberdade sexual está acontecendo e assim por diante. E na hora que você vai, faz uma publicação educada, fina, elegante, e o Facebook ou o Instagram te bloqueiam, você entende que, assim, é até a página 2 que a gente tem tanta liberdade assim. E isso, com certeza, ainda acontece muito no dia a dia das mulheres. Então, o que nós vamos começar a falar? Primeiro, mas desculpa-me, é mais elegante falar de depressão e não é elegante de poder, talvez, abrir o tema que talvez esteja linkado a la parte hormonal y a la sexualidad. Entonces, podemos hablar de depresión, podemos tomar antibióticos, podemos ir al psiquiatra y no podemos hablar de esto. Y tal vez la solución venga por otro lado. Exatamente. Se você lembrar, se a gente fizer um paralelo, veja bem, há mais ou menos uns 20 anos atrás, isso porque eu estou falando porque eu peguei essa fase. Eu me lembro que uma das preocupações dos psiquiatras nos seus consultórios era que tivesse um fluxo da paciente, que uma paciente não encontrasse, ou um paciente não encontrasse com o outro. Porque era uma vergonha ir ao psicólogo ou ao psiquiatra.
Então, os arquitetos tinham muito trabalho quando iam construir as plantas das clínicas de psicologia ou psiquiatria, porque tinham que encontrar uma saída para que uma pessoa entrasse por um lado e saísse pelo outro sem que fosse vista. Por quê? Porque era um grande tabu ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, porque era, entre aspas, um médico ou um profissional que tratava de gente louca. Não, faz terapia e tudo mais, então isso te dá até um upgrade, entendeu? Então, é um movimento que a sociedade vai construindo aos poucos, que a gente não tem regra e que talvez um dia a sexualidade chegue lá, mas a gente ainda não está lá. Então, para voltar para o nosso assunto, qual que é a situação? A gente tem uma mulher normal da sociedade que passou a vida toda se dedicando a vários aspectos. Ela pode ter se dedicado à carreira, à família, ao seu próprio bem-estar e a tudo que ela pudesse. E em determinado momento ela vai se encontrar nessa faixa etária aí, mais ou menos, dos 15 anos até mais ou menos os 50 anos, que é a fase reprodutiva. Quando os hormônios funcionam bem, quando ela está, teoricamente, com um nível hormonal que o seu próprio organismo produz e não traz problemas, e assim por diante. Porém, dali para frente, essa mesma mulher vai passar a ter dificuldades. E quais são essas dificuldades? Isso é uma maldade da natureza? A natureza que não quer? Em absoluto. É uma situação real relacionada à queda hormonal, mas essa queda hormonal não é responsável por tudo que está acontecendo na esfera da sexual dessa paciente. Então, a gente tem que entender que responsabilizar integralmente os hormônios não é correto. Porque não são só os hormônios que estão, na verdade, diferentes. A gente vai ter o colágeno dessa mulher vai ser diferente, a elastina vai ser diferente, a distribuição de gordura no corpo vai ser diferente, o momento da vida que ela está passando ou vivendo vai ser diferente. O que precisam dela em relação à demanda da família, demanda do trabalho, demandas gerais, tudo mudou. E às vezes existe uma dificuldade de se encontrar nesses cenários. Quando a gente traz tudo isso para a questão sexual especificamente, o que é mais comum da gente encontrar? Eu acho importante falar que é mais comum porque não é uma regra. A gente pode ter alguém aqui que esteja nos ouvindo que fale, nossa, mas comigo é totalmente diferente. E a gente fica até muito feliz quando as coisas são muito diferentes e a gente convida abertamente a colocar seus depoimentos e tudo mais, que participem com a gente. Mas, de qualquer maneira, o mais comum da gente encontrar são pessoas que tiveram uma vida sexual satisfatória, e depois eu vou explicar por que eu uso esse termo, que nunca tiveram problemas com a vida sexual. Ah, foi bem, tá bom e ok. E que quando chegam nessa fase, por conta dessas situações todas que a gente já comentou, podem passar a ter queixas relacionadas à esfera geral e sexual. Quais são essas queixas mais importantes? Então, os estudos científicos mostram que, na mulher em geral, ao longo da sua vida, se ela tiver mais de 6 meses de alguma dificuldade sexual, como, por exemplo, dificuldade de ter lubrificação, dificuldade de ter desejo sexual ou achar que o desejo está muito prejudicado, dificuldade de obter o orgasmo. Ou seja, se esse quadro demorar 6 meses ou mais, independente da fase em que essa mulher se encontre, ela já vai ser caracterizada como uma disfunção sexual. Como o próprio nome diz, disfunção significa não funciona bem. Agora, pode não funcionar bem e não ser um problema, porque, por exemplo, você pode ter o seu joelho que não funciona bem, mas você se adaptou com isso e vive desse jeito mesmo e tudo bem. E aí não tem o que fazer ou não precisa fazer nada. Porém, pode não funcionar bem e ser um problema. E levar a pessoa a ficar mais triste, mais ansiosa, mais deprimida, acentuar ou somatizar outros problemas. Então, é comum na esfera ginecológica a gente encontrar a pessoa que passa a ter infecção urinária de repetição, problemas de dores pélvicas, dor na bacia, dor no quadril, em tudo quanto é canto, justamente porque está somatizando
uma questão, ou seja, trazendo para o corpo, para o físico, uma questão que não é só física, ela pode ser um pouco física e um pouco emocional também. Então, tudo isso acaba sendo muito importante, porque eu tenho que ter esse olhar, essa visão, quando eu recebo uma paciente no consultório, porque nem sempre a mulher sabe que o problema dela é este. Ela pode vir e falar, eu sinto uma dor que me incomoda, que está atrapalhando a minha vida, e quando você vai esmiuçar melhor a queixa, ai, como é que tá a questão da sexualidade? Ah, tá péssima. Mas isso, na verdade, eu já nem ligo mais. Tá muito ruim, ficou pior e assim por diante. Então, isso é o mais comum. Associado a tudo isso, vem as dificuldades trazidas pelo déficit hormonal da menopausa, que são, fora o mal-estar geral da menopausa, que a gente já sabe qual é, então as pessoas têm as ondas de calor, a insônia, a perda da massa muscular, a capacidade cognitiva ou memória que também fica atrapalhada e tudo, a gente tem as queixas uroginecológicas, que são aquelas relacionadas ao aparelho urogenital e ao aparelho reprodutivo propriamente dito. Então, quais seriam? Da parte urológica, a paciente, quando está com deficiência hormonal e tem uma manifestação, ela pode se queixar, por exemplo, da incontinência urinária, da urgência miccional. O que é urgência miccional? É simples, quem estiver assistindo e tiver vai saber. É aquela pessoa que está um desespero súbito. A típica situação é assim, eu sei que eu tenho que aguentar chegar em casa para conseguir ir no banheiro, mas não sei o que acontece, que quando eu estou com a chave na maçaneta, já começa a escapar. Não dá tempo de chegar. E o constrangimento de tudo isso. A parte ginecológica propriamente dita, essa paciente pode não estar mais nem menstruando, mas ela pode sentir ressecamento vaginal, coceira. Quantas mulheres não nos procuram porque tem coceira? Fala assim, mas é uma coceira? Aí eu fico fazendo exame e fico usando creme porque eu acho que é candidíase e não é, mas nada resolve. Coça, 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 coça. E é um desespero, porque quem que consegue viver bem com uma coceira o tempo todo? Então fica muito complicado. E tudo isso, se eu estou falando de incontinência urinária, de urgência miccional, de vagina ressecada e tudo mais, imagina o cenário para a atividade sexual. Então, ele fica complicado também. Então, essa paciente, num primeiro momento, a grande parte das mulheres que têm esse tipo de problema, elas tentam ter atividade sexual, acham que vai dar certo. Porém, os episódios vão ficando mais difíceis, mais frustrantes. Então, começa naquele cenário de agora toda vez que eu tenho relação sexual, alguns dias depois eu fico com infecção urinária. Aí começa a associar relação sexual com infecção urinária com usar antibiótico. Aí aquilo já não é mais tão prazeroso. Eu tô querendo ter uma coisa que me dá prazer. No final eu fico doente. Então, aí vai. Ou começam a ter corrimento depois da relação sexual, porque sentiu um atrito e tudo mais. E quantas não têm, de verdade, dor e desconforto no momento ou depois da relação? Então, todo esse cenário acaba levando, aos poucos, com que a mulher vá diminuindo a frequência da atividade sexual. É o que eu falei. Tem gente que está muito adaptada a essa situação. Vamos supor uma situação que uma mulher está num cenário que ela não tem parceiro, por exemplo, ou que ela tem, ou o parceiro também tem alguma disfunção. Então, eu já não estava mais daquele jeito, aí eu comecei a ficar mais devagar, aí os dois foram ficando devagar, e aí a coisa vai morrendo sozinha. E isso pode acontecer, e acontece com frequência numa parcela dos casais. Porém, existe uma outra grande parcela em que este cenário começa a interferir no relacionamento. Porque a mulher acaba tendo duas situações difíceis. Ela tem uma situação com a própria feminilidade, que ela fala, não me sinto mais mulher. Eu não funcionava desse jeito antes. E aquilo a constrange, assusta e assim por diante. E existe uma outra situação onde o próprio relacionamento começa a ser estressante. Porque daí ela fala, bom, eu não vou conseguir atenção, e eu recebo isso, a paciente que me pergunta até, às vezes eu fico até numa situação difícil, porque a gente não sabe muito bem o que responder, e fala assim, ai, doutora, eu não sei, na verdade, eu acho que eu não vou mais ter atividade sexual, eu tô até pensando em liberar o meu marido para fazer o que ele quiser com quem for. Uma situação Posso interrompere-te un minuto? Claro!
coisa que eu acho super importante. Quando eu falo desta mulher na maturidade, eu acho que ela tem 4 pilares super importantes. Um dos pilares é a autoestima. O que eu posso trazer desde meu lugar y desde mi acompañamiento con estas mujeres es cómo la autoestima comienza a ficar fragilizada por toda esta situación. Entonces comienza un efecto dominó, Flavia. Ella tiene su autoestima baja, ella no consigue enxergarse no espelho, ella comienza a tener problemas no relacionamiento afectivo con su marido, que después se proyecta en otras relaciones, porque ella comienza a estar chateada, de mal humor, triste, y hasta qué punto no deja de encontrarle un sentido y un propósito a su vida por toda esta tristeza que comienza a arrastrar en todos los aspectos de su vida. Entonces, eu gostaria muito que en la live de hoy, você sabe que nunca nos alcanza el tiempo y a pesar de que es una hora, parece muy corta, que la medicina, que la ciencia le pueda dar para que ella, além del proceso que pueda hacer terapéutico individual, para entender qué está aconteciendo con ella, porque yo acho que una cosa no invalida la otra, que nos trae hoy a medicina para poder mejorar esa cualidad de genitalidad, sexualidad. Y eu linkei sexualidad con sensualidad porque acho que una cosa va de la mano da otra. Si ella sexualmente no se siente sana, difícilmente va a poder tener una actitud seductora para salir a procurar a su parceiro. Muy por lo contrario. Y por ende, te das cuenta que todo eso acaba influyéndole a ella como mujer en un todo. Porque su autoestima es todo. Lo que siente, lo que piensa, lo positivo, lo negativo. Entonces, eu gostaria muito hacer hincapié a las personas que nos están escuchando es cuán importante es esta parte para la parte emocional de esta mujer y para la sanidad de su casal, de su relación con su parceiro, porque también va a acabar reflitiendo no parceiro. Exatamente. Entonces, es un tema que hay que abrirlo y abrirlo con mucho respeto y con mucha transparencia, porque hoy hay muchas alternativas y de eso quiero que hablemos, de lo que hoy nos pueden ofrecer para que esa mujer tal vez baje la ansiedad y comience a procurar lo que puede darle conforto y calidad de vida. Maravilha. Então, Maria Laura, para a gente começar a organizar essa discussão, eu acho que assim, a gente vai passar por 3 tópicos para as pessoas entenderem. Nós vamos falar um pouco da parte hormonal e da importância da reposição hormonal nesse cenário, mas não vai ser uma live de reposição hormonal, até porque a gente já fez isso. Já fizemos. Exatamente. Mas lembrando que quando eu regulo ou organizo a função hormonal da paciente, eu vou ajudar principalmente na dinâmica cerebral do impulso sexual, da resposta sexual, que depende muito de um nível adequado dos hormônios. Eu preciso principalmente do estrogênio e da testosterona em níveis normais ou fisiológicos para que a resposta sexual feminina funcione adequadamente. O que é a resposta sexual feminina? É você responder ao estímulo. Então, as pacientes fazem muita confusão em falar assim, ai, mas eu não sou daquela. Eu sempre ouço essas coisas, eu vou trazer bem no jeito que a gente escuta para as pessoas se identificarem. Ai, doutora, eu nunca fui daquelas. Aquela, na verdade, quando a pessoa fala desse jeito, ela está falando daquela pessoa mais ousada, que procurava espontaneamente, que se expunha. Por quê? Porque tem muitas das mulheres da geração que agora estão nos 50 anos, 50 e poucos anos, que tem, por uma questão até de criação, ainda aquele conceito que era sobre a mulher precisar ser muito mais procurada, abordada, cortejada, do que o inverso. Então, a gente tem ainda esse painel de pessoas com essa questão. Não quer dizer que seja todo mundo, mas ainda tem uma grande parte das mulheres que ainda se comportam desse jeito. Muito bom. Mas essas mulheres, para que elas respondam adequadamente ao estímulo hormonal e ao estímulo sexual, os hormônios têm que estar em ordem. Então, isso é imperativo. Rever a questão hormonal. E
aí a gente já deixa, quem quiser assistir depois no seu canal, aquela questão de quem pode, quem não pode, tudo mais que a gente já discutiu, para a gente não ficar no mesmo tópico de novo. Na sequência, a gente precisa abordar a questão psicológica dessas pacientes, que é o que a gente tinha até conversado um pouquinho antes de começar a live. Correto. O quadro de ansiedade, o quadro de depressão, se isso está ou não presente, o quadro de frustração, porque eu canso de ver, e na verdade não são uma nem poucas, são inúmeras mulheres que tinham projetado uma situação diferente para os 50 anos, os 50 e poucos anos. Elas imaginavam que fossem estar de um modo diferente, com um relacionamento diferente, numa situação financeira diferente, numa situação familiar diferente. E elas estão vendo que aquele sonho desmontou, ou não foi aquele mesmo sonho. E que talvez ela precisasse ter construído outro sonho. Tem gente que tem a capacidade de mudar de sonho e continuar sendo feliz. E tem outras que passam, a partir daquele momento que você percebe que o sonho não se concretizou, passam a ter uma época ou um período da vida de mais frustração e infelicidade. Que se reverte ou que se mostra como irritabilidade. A gente estava falando de tristeza, mas não é tristeza. A pessoa frustrada, ela fica irritada. E a irritabilidade pode ser confundida com uma questão da menopausa, que pode dar também um pouco de irritabilidade, mas com um quadro psicológico ou psiquiátrico importante. Então, nós falamos da reposição hormonal. E com a frustração. E a frustração, porque a frustração está diretamente ligada. Com toda certeza. Então, a gente tem a questão hormonal que tem que ser avaliada, a questão psicológica e ser avaliada, e a ginecológica, que é a questão de funcionamento adequado desse aparelho urogenital, dessa parte da vagina, da bexiga, do intestino, porque se essas questões não relacionarem ou não funcionarem adequadamente, não adianta, a mulher pode estar morrendo de vontade, ter feito todas, ou tentado realizar todas as suas fantasias, mas se na hora H o aparelho urogenital não funciona para ter uma relação, ela vai se frustrar de novo, e assim por diante. Então, o que a medicina, respondendo objetivamente a tua questão, o que a medicina pode oferecer hoje em dia? Então, a gente pode oferecer o equilíbrio hormonal. Independente da situação da paciente, a gente vai encontrar um equilíbrio hormonal para ela. Alguma hora as coisas têm que estar funcionando adequadamente. Às vezes com reposição e às vezes com os próprios hormônios da paciente que está passando muito bem, obrigada por esse período da menopausa e não precisa fazer mais nada. Segundo negócio, a questão psicológica e psiquiátrica. Tem que fazer uma avaliação dessa mulher. Então, se ela chegar no consultório ou no ambulatório com uma queixa de que ela está triste, que ela não está com vontade de ter relação, que ela está em dúvida em relação ao próprio relacionamento, se tem ainda algum link entre ela e o parceiro, alguma coisa dessa, a gente não pode esquecer que muitas dessas mulheres têm quadros de ansiedade que merecem avaliação de tratamento. Então, isso precisa ser visto com seriedade. Um minuto, querida. Me estão falando que a imagem está embasada. Vocês me estão vendo? Vocês estão escutando bem? Mas tá um porque estão falando que a imagem está embasada e não sei por quê. Às vezes é o Wi-Fi, você pode passar para o 4G ou vice-versa, para melhorar a entrada da internet. Um minuto. Melhorou? Para mim não está fazendo diferença. Alguém que está falando aqui que está até vendo e ouvindo bem. Não sei, eu não sei. Melhorou? Por favor, escrevam aí. Desculpa a interrupção, mas comecei a receber muitos recados por WhatsApp. Sim. Não sei. Não, maravilha. Vamos continuar. Deve ser coisa da internet mesmo. Bom, enfim. Quando a gente fala, então, a terapia hormonal a gente já conversou em outro momento, a terapia psicológica e psiquiátrica vai ser personalizada, então eu preciso ver se essa pessoa tem ou não tem essa questão. Se ela tiver a questão, ela vai precisar ser abordada, e abordada significa dar remédio? Não necessariamente. Ela pode ter
tratamento medicamentoso, ela pode ter tratamento psicoterápico, ela pode ter os dois juntos. Quer dizer, uma série de questões podem ser vistas de acordo com o caso apresentado pela mulher. E a questão uroginecológica também pode ser vista de uma série de maneiras. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é se o aparelho urogenital está funcionando adequadamente. O que significa isso? Se eu não tenho nenhum incômodo ou nada de diferente do que era esperado para a faixa etária em relação ao funcionamento da bexiga. Então, o que é normal do funcionamento da bexiga, para as mulheres entenderem? Muitas pessoas me perguntam assim, doutora Flávia, é normal acordar à noite para ir no banheiro? Sim, existe um grupo de pesquisadores internacionais que fazem parte de uma sociedade, chamada Sociedade Internacional de Continência Urinária, que resolveram estudar quantas vezes uma mulher tem que ir no banheiro para urinar, para vocês terem uma ideia. E ficou estabelecido um consenso internacional que é normal que durante o período em que você está acordada, a mulher urine até 8 vezes durante o período de vigília e que ela levante até uma vez durante o período de sono para ir ao banheiro. Então, você pode acordar às 3 horas da manhã para ir no banheiro? Pode. Até uma vez é normal. Mas e se você começa a acordar mais do que uma vez? Pode ser uma questão urinária que a gente tem que ver o que está acontecendo. E o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que o ressecamento da região uroginecológica já é intenso o suficiente para desencadear na bexiga que cada vez que a bexiga começa a encher um pouquinho, já desencadeia e ela tem que levantar. E isso desperta o sono e a pessoa vai ao banheiro e assim por diante. Tem alguém que acabou de escrever aqui, eu me levanto 2 vezes. É o que a gente falou, é um consenso. Se você sempre se levantou 2 vezes e nunca teve problema com isso, ok. Porém, certamente você deve ter o sono mais entrecortado do que se você levantasse uma vez só ou não levantasse mais. Então, isso cumulativamente, muitas e muitas e muitas noites, anos seguidos, deixa com uma qualidade de sono e de descanso pior. Então, a gente tem que olhar isso. Na sequência, outras questões. A gente tem que pensar na situação do dia a dia. A questão da urgência miccional. Então, acontece das mulheres começarem a nem perceber, porque isso aí você vai incorporando no hábito, que é assim. No começo, você nem lembra que tem que urinar. De repente, você começa a lembrar que, nossa, realmente tem que urinar. E ao passar do tempo, você está mudando a sua rotina em função dos banheiros que você vai... Rotina isso. Então, eu vou no shopping. Que bom que eu vou no shopping porque tem um banheiro ótimo. Quando você começar a pensar nisso, que bom que eu vou não sei aonde porque tem um banheiro, significa que a sua bexiga já está tomando conta da sua vida. E você precisa olhar para essa questão, porque isso é realmente muito desagradável. Existe um outro estudo científico muito, muito interessante, também pela mesma Sociedade Internacional de Continência Urinária, que mostrou que as queixas uroginecológicas são mais impactantes. Todo mundo sofre com depressão e tem medo de ter depressão e trata a depressão, as mulheres ainda negligenciam a questão urológica. E não pode. Porque, a longo prazo, o impacto é até mais relevante do que o próprio tratamento da depressão. Então, isso precisa ser visto. Bom, então a gente falou da parte urinária. O que mais que a parte urinária pode dar? A urgência e a urge-incontinência. O que é isso? Então, urgência é você ter essa sensação de que não vai dar para segurar. Não vai dar para segurar. Dá aquele desespero. Você entra em casa, arremessa a bolsa de um lado, arranca o sapato do outro lado e voa para o banheiro. Não dá nem para falar boa noite para ninguém. Isso daí já é urgência, quer dizer, não é normal. A bexiga tem que ter uma situação em que ela aguente 5 minutos a mais. Não é para sair nesse desespero desse tamanho. Ou pelo menos uma ou outra vez pode acontecer, mas isso não pode virar rotina. O passo final, o passo seguinte, é a urge-incontinência. Quer dizer, não adianta. Quando vem esse reflexo, não há nada que segure e vai perder. Então, isso acaba sendo extremamente difícil para as mulheres. Então, na parte urológica, isso a gente precisa ver. O que tem a ver isso com a parte sexual que a gente está falando? Grande parte das vezes, quando esses sintomas começam, os sintomas
físicos direcionados à dificuldade para ter relação também começam com dificuldade ou diminuição da lubrificação na relação sexual, aumento do atrito na relação sexual e desconforto durante ou pós a relação, motivando a mulher a diminuir a atividade sexual. Porque ela fala, nossa, eu nem quero ter, porque me... Não só isso, não só isso, Flávia. ¿Qué pasa con la concentración? ¿Qué pasa no foco del disfrutar del deseo? Ella está colocando la atención en otra cosa. En que se va a tener xixi, no va a tener xixi, si siente dor, si está seca, no está seca, está lubricada, no está lubricada. Entonces, seguramente la qualidade do orgasmo também vai descer. Porque o foco dela está em outro lugar. Então, essa questão que eu já estava até engatando para falar dessa questão do orgasmo, é uma questão muito interessante, porque que acontece? No começo, a mulher fica com medo de ter o orgasmo, algumas delas, porque pode desencadear a perda urinária. E às vezes, de fato, acontece. E é um constrangimento absurdo. E na sequência, depois que você desfoca, como você estava muito bem falando, você perde o link com a questão sexual e muitas delas ficam rezando para que acabe logo para poder ir no banheiro. Então você também passou a passar... tirou o foco do prazer e passou para, meu Deus do céu, isso aqui está virando uma tortura. E é claro que a longo prazo isso daí não vai dar certo. Então, o que a gente está comentando hoje, que é uma complementação da live da terapia de reposição hormonal, da live de saúde geral que a gente falou, que logo na sequência houve a live do psiquiatra e tudo direitinho, o que a gente está falando? Não, e também precisamos do ultrassom microfocado. Exatamente, eu tenho que olhar para esse aparelho. E esse aparelho pode ser cuidado e tratado de que maneira? Primeiro, com a avaliação ginecológica, não tem a menor dúvida. Então, que eu posso, durante uma consulta ginecológica, eu consigo ver como é que está a mucosa vaginal, como é que está o assoalho pélvico, como é que está essa musculatura, como é que está a flacidez ou o tônus dessa musculatura. Existem testes para serem feitos, se esse músculo responde a exercício ou não responde. Esse músculo tem algum sinal de ter sofrido, por exemplo, uma rotura, vamos supor que houve partos vaginais, essa mulher talvez possa ter tido um parto diferente, tudo que pode estar acontecendo. Durante a consulta ginecológica, eu consigo ver a questão dos prolapsos, quer dizer, se os órgãos genitais estão no lugar certo ou não, que antigamente o pessoal falava da bexiga caída, da bola na vagina e tudo mais que podia ser associado tanto a situações obstétricas anteriores, partos difíceis, tudo mais, quanto ao próprio envelhecimento, a perda do colágeno, a perda do tônus muscular e assim por diante. Além disso, a gente tem que pensar na questão da qualidade da lubrificação local. Então, existe uma secreção vaginal normal, que acompanha a mulher e deve acompanhar, que é igual a saliva da nossa boca. Ninguém quer ficar com a boca seca, então você também não deve querer ficar com a vagina muito seca, porque aquilo lá faz parte de um lubrificante para evitar os atritos, tanto das próprias paredes vaginais no dia a dia, quanto para facilitar ou permitir uma relação. E esse problema se apresentando ali. Essa situação chegou nesse ponto, porque existe um déficit hormonal associado ao envelhecimento. Então, mesmo as mulheres que não fazem reposição hormonal por alguma questão, podem discutir com os seus ginecologistas se elas não têm possibilidade de fazer uma reposição local. Porque às vezes, mas eu não posso usar hormônio X, Y e Z problemas. Tudo bem, mas existem hormônios locais que podem ser administrados com algum grau de melhora e que pelo menos já dão uma satisfação razoável ali, uma lubrificação melhor e assim por diante. E na sequência, quando só a parte hormonal não foi suficiente ou não foi satisfatória, a gente pode avançar para outras duas técnicas que são de extrema importância. A primeira das técnicas é a fisioterapia do assoalho pélvico. Que você já tivemos a Mirka no Espaço do Caminho, maravilhosa. Exato. E precisa fazer exercício. Se eu estou falando que lá embaixo tem músculo, nenhum músculo fica bem se ele não for treinado.
então precisa fazer os exercícios. Então vale a pena fazer uma avaliação ou um segmento com a fisioterapia do assoalho pélvico. E no fim dessa situação toda, até comentaram, que eu acabei de ver um comentário aqui, deixa eu olhar. Ele do laser. Eliana, que comentou, as dermatologistas dizem que espera as partes genitais. Você concorda? Sim. Essa, na verdade, é o upgrade, é o máximo do que a gente conseguiu nos últimos tempos. Qual que foi a ideia que aconteceu? Após bastante experiência das dermatologistas ou dos dermatologistas nos benefícios dos tratamentos locais para a pele, foi claro pensar que talvez isso também funcionasse para a parte uroginecológica. E foram feitos vários segmentos. O Brasil é pioneiro nessas questões. Não é que surgiu aqui, mas aqui com a preocupação, até com questões estéticas, tudo é bastante frequente na população. A gente teve a oportunidade de ter bastante gente que fez o treinamento e isso veio para o mercado. E o que foi oferecido, então? 3 técnicas, que é o que mais ou menos está em vigor hoje em dia. A gente tem o laser ginecológico, que foi isso que foi colocado aí pela Eliana. A gente tem a radiofrequência, que é um outro tipo de técnica, eu vou explicar cada uma delas. E a gente tem o ultrassom microfocado. Quais as vantagens e desvantagens de cada uma? O laser. O laser é a primeira técnica, é a mais antiga, é a técnica que tinha um treinamento até da parte dermatológica mais apurada e foi trazido para o meio ginecológico. Quais as vantagens do laser? Então, ele tem um custo mais barato porque ele é mais antigo. Ele tem uma necessidade de 3 aplicações normalmente, com intervalos mensais, tá? É feito em consultório ginecológico ou clínicas especializadas. E como é que ele funciona, o laser? Para quem já viu o aparelho, imagina uma escovinha, parece uma escova de dente, acoplada com um aparelho como se fosse um transdutor de ultrassom transvaginal. As mulheres estão acostumadas a fazer ultrassom transvaginal, então isso não causa grandes surpresas. Então, você coloca aquele transdutor dentro da vagina, na ponta dele ele tem as cerdas parecidas com uma escovinha de dente, e ele você vai encostando na parte que você precisa tratar e vai disparando os tirinhos do laser. Então, você pega um tubo e aí você vai rodando no tubo, então, 360 graus, e aí você vai fazendo isso na extensão do tubo. Então, colocando aqui, a própria Eliana, deve doer muito. Ele necessita anestesia local, mas não é injeção nem nada disso. Pomada anestésica costuma ser suficiente. Causa um desconforto, é verdade, tá? Mas as mulheres, depois passado o desconforto, mulher é louca para aguentar qualquer coisa para ficar bem, né? A gente faz isso mesmo. Então, sem dúvida. Então, depois do desconforto passado, que pode durar uns dias, alguma coisa dessas, a mulher fica bem e leva esse resultado satisfatório por bastante tempo. Então, normalmente, as aplicações são anuais. Então, você faz uma primeira aplicação, 30 dias depois faz a segunda, depois faz a terceira, terminou esse ciclo, próxima vez só no ano que vem. E o que você vai sentir de melhora? Melhora da lubrificação, da espessura da mucosa, menos dor na relação sexual, melhora das infecções urinárias de repetição, das incontinências, das urgências e assim por diante. Então, essa é a técnica mais antiga e que está mais divulgada no mercado. A segunda técnica, inclusive em termos de tempo, foi a radiofrequência. A radiofrequência é um princípio muito parecido, mas que funciona às custas do calor local. Então, o laser eram os ganchinhos. Então, espetar um pouquinho a mucosa, induzir uma inflamação. Essa inflamação traz vasos sanguíneos novos, reforma e reforça o colágeno, e é por isso que ele funciona a longo prazo. A radiofrequência faz a mesma coisa. Através da indução do calor local, é como se fosse uma queimadurazinha. Que nem você sair no sol e ficar queimadinha vermelhinha. Então, você fez uma queimadura local controlada, não é ninguém sair tostando a vagina gay, não é isso, né? Então, uma situação controlada, tudo direitinho. Então, você vai no mesmo trato fazendo lá a circunferência do tubo vaginal inteiro, induzindo esse calor local, que consequentemente vai trazer uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória vai depois beneficiar
de revascularizar, trazer vasos sanguíneos, aumenta o fluxo sanguíneo para o local, aumenta a espessura de células da mucosa, melhora a lubrificação, usa a pomada anestésica local e tudo mais. Todas essas técnicas também já estão bastante consagradas. E a grande novidade, o que veio nos últimos tempos para os consultórios ginecológicos e tudo mais, é o ultrassom microfocado. Qual que foi a ideia do ultrassom microfocado? Também a gente acabou importando a ideia dos dermatologistas, porque eles tinham desenvolvido aparelhos que você, se você for fazer aquelas reduções de gordura e tudo mais, muitas daquelas técnicas usam o próprio ultrassom. Então, você sabe que com o ultrassom, o feixe do ultrassom tem a capacidade de penetrar em tecidos mais profundos, e eu consigo regular essa profundidade. No aparelho urogenital, ficava muito fácil de saber, porque por mais profundo que eu precisasse ser, ainda assim as coisas são muito superficiais. Então, foi desenvolvida uma técnica, que é essa que chama de ultrassom microfocado, que justamente é um aparelho de ultrassom, que também trata todo o tubo genital e a parte de fora. O laser e a radiofrequência também podem ser aplicados externamente, tá? Isso daí não é um ou outro, todos eles podem. Mas a função dessa última técnica do ultrassom microfocado é ser mais confortável. Então, a gente, por via das dúvidas, acaba passando um pouquinho da pomada anestésica na parte da vulva, só no introito, na entradinha ali da vagina e perto da uretra, que são as regiões mais sensíveis. Porém, lá no tubo vaginal, lá dentro, tudo não precisa aplicar nada, porque ele é baseado na propriedade do ultrassom. Então, são feixes de ondas que vão chegar na profundidade. Que profundidade? Um deles chega a 4,5 milímetros de profundidade, que já é suficiente para atingir a musculatura, e o outro chega a 3 milímetros de profundidade, que trata a mucosa, fazendo aquela parte que a gente gosta em relação ao colágeno, a irrigação, a melhora da vascularização local e tudo mais. Então, perguntando aqui, todos esses procedimentos são internos? Metade deles são internos e metade são feitos na vulva, na região ali dos pequenos e grandes lábios e tudo mais. Qual é a função deles? Assim, jocosamente, chama de rejuvenescimento. Mas a função não é rejuvenescer. Ele acaba rejuvenescendo. Mas ele foi criado com o propósito de ser uma técnica para melhorar a função. Qual que é a função do tubo vaginal e dessa região toda? Enquanto a mulher está no período reprodutivo, é fazer parte do aparelho reprodutivo, eventualmente do canal de parto, dilatar para um parto vaginal e assim por diante. No período não vinculado ao ciclo da gravidez e do puerpério, a função básica acaba sendo a função sexual mesmo. E, consequentemente, esses tratamentos todos têm o poder de melhorar a lubrificação, o tônus, a força. E quando a gente aplica essas técnicas, qualquer uma delas, na região de pequenos e grandes lábios e ali próximo do clitóris, a gente tem a condição de melhorar o tônus e a qualidade do colágeno ali. Então, é muito nítido, existem muitas fotos de antes e depois, as próprias pacientes fazem. E aí a gente vê o quê? Que o capuz do clitóris, que é aquela pelezinha que cobre o clitóris por cima, ele fica mais rígido. Consequentemente, quando o clitóris sofre o estímulo sexual, ele consegue Flávia? do orgasmo feminino, inclusive. Tá? Você ouviu esse pedaço, Maria Laura? Deu uma falhadinha? De una falla, pero quiero que organicemos el tiempo que nos queda. Nos quedan 7 minutos. Eu acho que vamos a ir a outro live, porque esto dá para muito, como nos acontece sempre juntas, mas eu gostaria voltar a poner a importância nisto. A mulher se tiene que sentir merecedora de ter esta qualidade de vida sexual e de convivência com ela mesma. Porque muito de lo que você narrou durante todo o live foi o desconforto com a parte urológica, o desconforto dentro da relação sexual. E a primeira coisa que ela tem que entender é que ela merece uma qualidade de vida para ela. Primeira coisa. Porque muitas delas, e nós já falamos disto,
en otras oportunidades, cuando llegan a tu consultorio, ellas traen la queja do parceiro, no traen a queja delas. Entonces, para mí, desde el lugar do caminho, es importante marcar, você que nos está escutando, você se tem que dar o lugar para você estar bem com você, para poder buscar um lugar de satisfação. Você merece poder desfrutar. Não é porque você deve ao outro ou você tem que estar bem para o outro. Você tem que estar primeiro bem para você. Concordo. A primeira coisa. A segunda coisa, para poder ter essa sensualidade activa, presente, de acuerdo con lo que ella sentía en otra época de su vida, a parte física, tiene que estar comunicada con su parte emocional. Si ella no se permite ir a un ginecologista, mujer o hombre, explicar lo que está aconteciendo con ella para poder procurar tratamientos, difícilmente va a poder, solo con su parte emocional y de su sensualidad, poder lograr o conjunto, ¿correcto? Que es una buena vida sexual satisfactoria. Entonces, se tienen que permitir poder abrirse a entender qué está aconteciendo con ellas, ¿sí? Ser merecedora de un orgasmo, merecedora de tener un investimento financiero no corpo de ella. Hemos tenido cuántas mujeres que traen para nos, Flavia, meu esposo gasta en meus filhos, meu esposo puede gastar dentro da casa, trocar o carro, fazer um viagem, mas tudo isto significa um investimento, porque também é saúde. Não é uma coisa pornográfica, é um tema de saúde psíquica e física. E não só dela, como do casal. Exato. Não, e eu falo para elas o seguinte, você vai trocar, dependendo da situação, uma coisa de bem-estar por X caixas de antidepressivo. Vale a pena. Isso. Vale a pena. Né? Isso, não, isso además, é super de novo, é um tema de autoestima. Quando eu falo que o primeiro pilar desta mulher é sua autoestima, tem a ver com isso também. Porque eu acho que hoje os planos de saúde não têm em consideração esta parte como parte da saúde da mulher, sim? Não. Veja bem, Flávia, le dan a veces autorização a procedimentos estéticos ou de cirurgia plástica, mas para isto não se fala, ou para isto não tem reembolso, não tem consideração. Então, ainda porque teoricamente entra na situação do supérfluo. E a gente está vendo que não tem nada de supérfluo, né? Mas olha que louco, eles reembolsam a consulta do psiquiatra e do tratamento terapêutico, mas talvez de isto não, que faz parte a toda a realidade da mulher na menopausa, na maturidade. Então, eu acho que temos um largo caminho por frente, Flávia, de tentar mudar a visão da prevenção na saúde da mulher e que a parte sexual tem que entrar também. Exatamente. Porque ela se reflete absolutamente em tudo. Exatamente. Você sabe, eu hoje havia colocado uma nota que eu vou recolocar, porque eu coloquei e com o que me aconteceu com Instagram eu retirei. Tem um estudo feito e eu gostaria muito de fazer um post contigo sobre isto, de como muitas doenças psiquiátricas têm a ver com a satisfação sexual também desta mulher. Diretamente. Muitas. Então, é uma coisa para observar e observarla com respeito, com acolhimento, cuidando a esta mulher como um todo. Eu, sinceramente, quando eu te conheci, eu tenho que agradecer a Fernanda, que está na lista, que eu conhecia você por Fernanda, e eu senti uma visão e um acolhimento tão diferente, tão completo. Eu sei que me queda 1 minuto e 28. Primeiro, eu desejaria agradecer-te, mas, por outro lado, procurem, busquem, vejam aonde. Hoje, a gente tem acesso por internet, tem informação. Você é merecedora de ter uma boa qualidade de vida. Você vai ter muitos anos por frente. Muitos. E uma coisa no final, um pouquinho mais delicada. Talvez o problema não seja seu.
o problema Sim. seja seu parceiro, seja que a relação cumpriu um ciclo. E Sem você, minha avó dizia, a noite com um parceiro que você não gosta pode ser muito comprida. Quando você está com alguém que você gosta, a noite passa rápido. Então, eu acho que procure. Você é merecedora. Concordo. 38 segundos finais, Flávia, são todos teus. O que E não só queres dizer? para contar, então, que todos esses tratamentos são muito legais, dependem de uma avaliação caso a caso, a gente consegue